Olá pessoal, tudo bem? Pastor Miranda passando aqui para expressar a minha indignação, tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acredito que a maioria de vocês acompanharam o caso, que está acontecendo aí do pai que matou as duas filhas por uma suposta traição da sua esposa como pastor de uma igreja evangélica. E aí minha esposa mandou alguns vídeos desse suposto pastor pregando para lá e para cá e etc. E a gente percebe, eu vou dizer uma coisa para vocês, você não se assuste, gente ruim existe em tudo quanto é lugar. No ambiente de trabalho, no ambiente de faculdade, no ambiente de escola, no ambiente de igreja, em tudo quanto é lugar. Jesus Cristo disse em João 6,70, ele disse, eu não escolhi vocês os 12, porém um de vós é o diabo. E Jesus estava se referindo à Judas. Então gente ruim tem tudo quanto é lugar. Mas o grande problema hoje, eu vou dizer do Brasil, porque é aqui que eu moro, mas eu acredito que é o problema do mundo, é que as pessoas estão identificando homens de Deus por causa da pregação que ele tem, por causa da revelação que ele entrega, por causa do doente que ele cura. E a gente precisa observar a palavra de Deus. Primeiro que se você ler a palavra de Deus, você não fica enganado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nesses últimos dias iriam surgir homens amantes de si, presunçosos, orgulhosos, iam surgir pessoas que iriam se apostatar da fé e etc. E Jesus Cristo disse que nesses últimos tempos também surgiriam alguns que, se possível, eles fariam tantos sinais, prodígios e maravilhas que enganariam até aqueles que são escolhidos. E o que falta na igreja hoje é o espírito do discernimento. Tem muita gente que está no ministério, mas não está preparado para o ministério. Porque apesar de vivermos o ministério não é profissão, o ministério é chamado. Quem tem o chamado suporta, quem tem o chamado vivencia o que Deus tem para ele, e quem tem o chamado suporta os ataques do diabo. Agora, quem entra para o ministério porque faz dele somente a sua profissão, porque de fato não tem outra coisa para fazer na vida, e aí acha no ministério uma possibilidade de viver uma vida tranquila, bem-sucedida, etc., são esse tipo de pessoa que tem trazido escândalos para o meio evangélico. Muitas pessoas que se intitulam pastor, mas não têm chamado. Pessoas que estavam ontem na vida das drogas, da prostituição, na promiscuidade, vivendo uma vida totalmente afundada no pecado, e porque agora vieram para a igreja e já se acham o dono da verdade, que podem fazer e acontecer. Mas ministério, gente, não é subir no altar e falar de Jesus. Ministério é ter estrutura para resistir àquilo que vem por trás dele. E muitos desses não estão preparados. Se você for observar, o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele fica 14 anos escondido. Mas quando Barnabé dá uma oportunidade para ele, dizendo para a igreja o receber, porque de fato ele estava há 14 anos dando testemunho de mudança, a igreja o recebe e Paulo se tornou o que ele se tornou. Mas depois de 14 anos. O camarada está ali usando droga, daqui 4 meses já está no altar pregando. O camarada está ali na prostituição, daqui 3, 4 meses já está querendo abrir igreja e pastorear. Não quer ser submisso a ninguém, não quer ser submisso à liderança, não quer respeitar ninguém, não tem estrutura, não sabe, não tem um curso teológico, uma faculdade, não tem nada. Simplesmente porque falou uma língua estranha ali, outra aqui, entregou uma profecia ali, outra aqui, acha que tem ministério e não tem. E são esses que estão trazendo escândalo no meio evangélico. E para você que não é evangélico, está afastado, que me escuta nesse momento, a palavra de Deus que eu tenho para você é: Jesus não tem culpa desses que têm envergonhado o evangelho. Jesus não é o que eles são. O que eles vivem com a vida deles é um problema deles, um dia eles vão ter que dar conta, um dia eles vão ter que pagar. Esse camarada que se envolveu com essa mulher, se de fato ele se envolveu, se isso for comprovado, ele vai pagar o sangue da alma desse cara que desviou, das 2 crianças que esse cara tirou a vida por causa do que ele praticou. Entendeu? Deus não tem o culpado por inocente. Todo mundo um dia vai sentar na mesa da consequência para prestar conta de tudo que fez diante dos homens e diante de Deus. Então, não tenha uma aversão do evangelho, não tenha as suas críticas disparadas contra o evangelho, porque o evangelho é a cruz, o evangelho é Cristo. E Cristo ele é perfeito, ele nunca vai maltratar ninguém, nunca vai desonrar ninguém, ele tem sim um caminho de esperança, uma vida nova para você, e o meu Cristo não compactua com essas coisas. Agora, infelizmente, no nosso meio evangélico, existem algumas pessoas que se tornaram uma vergonha para o evangelho. E pior ainda, são aqueles que apoiam,
aqueles que sabem, aqueles que veem e mesmo assim não tem uma palavra de correção, não tem uma palavra de instrução para fazer aquela pessoa mudar a rota do caminho dela e mudar de vida. E já deixamos alerta, né? A Bíblia diz que o que usa de engano não permanecerá na minha casa. Então, vai acontecer mais escândalo com gente nova, com gente idosa, como aconteceram alguns nos últimos dias. E a Bíblia diz que é necessário que ele venha, mas ai de quem ou por quem o escândalo vier. Então, aquele que está de pé, cuide para que você não caia, porque os dias são maus, os dias estão difíceis, mas Deus ainda conta com uma noiva santificada, separada, que vive uma vida santa e agradável diante da presença dele. Deus está contando com você. Não deixa nada e nem ninguém abater a sua fé. E se serve de consolo, foi triste, as crianças perderam a vida, mas eu creio, como diz a palavra, que essas crianças agora estão lá ao lado de Jesus, sendo cuidadas por ele. E aqueles que são familiares, aqueles que estavam perto dos meus sentimentos, mas se serve de consolo, um dia, se vocês cuidarem da vida espiritual de vocês, vocês vão poder abraçar essas crianças de novo na eternidade, que eu acredito que a essas horas já estão lá, do lado de Jesus, olhando a linda face dele e com ele para sempre. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da igreja brasileira e que Deus varra dos nossos altares esse bando de prostituto, de sem vergonha, de gente safada que não tem compromisso com Deus. E levante uma geração verdadeira, cheia de graça, de poder e de autoridade. Forte abraço, que Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor Jesus.